Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Tainã, eu sou jornalista e sou estudante de História. E hoje eu vim falar pra vocês um tema que assim é muito importante e muito interessante da gente saber, que foi o imperialismo na África, tá? E um país muito recente, super novinho que a gente vai estudar, que é a Namíbia, tá bom? Mas antes da gente chegar na Namíbia, que é o nosso foco de verdade do estudo, a gente tem que entender como é que foi esse imperialismo, tá? Porque é daí que a Namíbia nasceu. Então a gente só pode entender a Namíbia a partir do imperialismo que aconteceu na África, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês brevemente sobre o imperialismo na África, para que a gente possa chegar de fato na Namíbia. Já estou eu aqui preparada com a minha colinha, tá bom? E vamos lá que essa matéria é bem legal, vocês vão gostar de aprender. Bom, gente, o imperialismo, ele aconteceu na África, né, no século XIX, e durou até o iniciozinho do século XX, mas foi no século XIX. E o que aconteceu, gente? Foi a época que a Europa tinha acabado de passar pela segunda revolução industrial, que foi quando ela construiu muitas estradas, as ferrovias, sabe? Então, assim, as grandes potências da Europa, a França, a Inglaterra, a Itália, né, a Alemanha, elas estavam muito fortes, estavam muito poderosas, com muito dinheiro, industrializadas, e assim, já tinham explorado todo o seu território e também não tinham com quem comercializar. Porque, por exemplo, pensa comigo, a Inglaterra produz louça de porcelana, a França também. Então, assim, não tem comércio, não tem como uma vender para outra porque não interessa, ambas são produtores. Então, qual foi a saída que essas potências europeias viram? Foi explorar o continente africano. Eles pensaram assim, pô, vamos pra África, né? Vamos lá pegar aquelas terras, né? E vamos explorar, vamos construir fábricas, indústrias, ferrovias, vamos dominar, quanto mais território melhor, né? Vamos nos tornar potências ainda maiores, ainda mais ricas. Bom, o que acontece? Essas potências europeias, elas também tinham muita tensão, sabe, entre elas, porque uma queria mostrar para outra que era melhor. Então, assim, a Inglaterra queria mostrar que era melhor do que a França queria mostrar que era melhor do que a Alemanha queria mostrar que era melhor do que a Itália, e assim sucessivamente. E aí começa a corrida imperialista, que é, na realidade, a disputa dessas grandes potências europeias, que na realidade são países bem pequenos, né, mas se uniram, se solidificaram, eram potências ricas, tá bom? Em busca de territórios e matéria-prima na África, tá legal? Então, basicamente, é isso que foi o imperialismo, tá bom? Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que os africanos, eles não aceitaram, tá? Isso de bandeja. Eles lutaram pelo território deles. Só que assim, a Europa, ela era muito mais moderna e industrializada. Então, eles tinham um armamento tecnológico muito superior. Então, eles tinham duas opções, né? O pessoal da África ou se rendia, né? Ou era morto. Então, assim, não havia muita saída. Bom, as duas maiores potências na época europeias eram a França e a Inglaterra. Foram esses dois países que dominaram mais colônias, né, conquistaram mais colônias na África, tá bom? Os outros países, né, a Bélgica, a Itália, enfim, todo mundo participou, todo mundo lucrou muito com isso, mas a França e a Inglaterra é que adquiriram um território maior, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, em 1857, a França ela já tinha dominado o que hoje, né, é a Argélia, Tunísia, Senegal e Congo, né? Então tinham muitas colônias francesas na África. Bom, e os países que participaram, né, dessa corrida imperialista, que tiveram um espaço dominado na África, foram a Bélgica, a França, a Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e Inglaterra, né? Todos esses países fizeram parte da corrida imperialista. Bom, gente, e aí o que acontece? Em
1885, a gente vai ter a Conferência de Berlim. Na verdade, ela começou um pouquinho antes, né? Eu vou falar a data exata para vocês. Foi no fim de 1884, em novembro, e vai até 26 de fevereiro de 1885. Bom, a Conferência de Berlim, né? Por o nome já diz, porque aconteceu em Berlim, na Alemanha. Foi uma reunião convocada pela Alemanha, né, que reuniu as maiores potências da Europa. A França, a Inglaterra, a Itália, foram países convocados para participar. E qual era a proposta dos alemães? Era dividir irmãmente, né, de uma forma igualzinha, todo o continente africano, né, e dar uma parte igual para cada potência europeia que estava participando da corrida imperialista. Então, assim, acabaria com um problema. Só que a Inglaterra e a França, porque já tinham dominado muitas colônias, não vão aceitar. Não vou gostar dessa ideia da Conferência de Berlim, não, tá bom? Mas acaba acontecendo, tanto que se hoje a gente pegar para ver o mapa, a África, ela é dividida muito certinha, né? Depois do imperialismo, o mapa do continente africano foi todo refeito pelos europeus, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Bom, e só para finalizar o imperialismo e a gente chegar no nosso foco de estudo de hoje, que é a Namíbia, vocês daqui a pouco vão entender por que eu tô falando do imperialismo para chegar na Namíbia, alguns pontos que a gente tem que ressaltar sobre o imperialismo. Bom, se vocês ouvirem o nome neocolonialismo, é sinônimo de imperialismo, tá? Mesma coisa, fiquem tranquilos. Bom, o imperialismo, ele foi uma política de expansão, poder e dominação das maiores potências europeias, tá bom? Foi uma dominação política, econômica, social e cultural, tá bom? E a coisa mais importante, que agora que me deu um estalo, que eu esqueci de falar pra vocês, perdão, mas dá pra falar agora. Bom, gente, houve toda essa dominação, os europeus conquistaram suas colônias, territórios na África, só que, o que eles iam alegar, né, de desculpa, até pro resto do mundo? Falar que queria ficar mais rico, ter mais poder, mais dinheiro, novos territórios, mais indústrias, fica muito feio, né? Então, assim, não pega muito bem para essas potências. Então, a grande desculpa que os europeus deram para o imperialismo na África foi a missão civilizadora. Os europeus, eles realmente acreditavam que eles eram superiores a outros povos, não só aos africanos, mas também o povo aqui da América, os brasileiros. Eles acreditavam, né, que eles tinham um compromisso, né, perante Deus, né, até porque enfim, a Europa ainda era predominantemente católica e tal, e eles achavam que por eles serem superiores, terem mais cultura, mais informação, enfim, eles achavam que o estilo de vida, os hábitos, a tecnologia, tudo deles era melhor. Então eles alegam essa desculpa, né, de missão civilizadora para explorar todo o continente da África. Mas, como ficou claro aqui, né, o objetivo não era levar a civilização, cultura, não era essa missão civilizatória, não. O objetivo era explorar e conquistar as riquezas do continente africano, tá bom? Bom, gente, e por que eu falei disso tudo? Para a gente poder finalmente falar da África do Sudoeste alemã, ou seja, a Namíbia, que eu tô citando aqui. Bom, pelo nome já dá para entender, né, que a África do Sudoeste alemã foi colonizada pelos alemãos, né, e foi uma colônia, né, da Alemanha entre 1884 até 1915, tá? Aí o que aconteceu, gente? A Alemanha, apesar de ser uma grande potência, ela sai devastada da Primeira Guerra Mundial. Ela leva toda a culpa, sabe? E aí ela tem que reconstruir a Europa toda, pagar dinheiro para todo mundo, tá toda endividada, tá cheia de problema, toda encalacrada. E aí, o que acontece? Ela é obrigada
a devolver, né, para a Liga das Nações as colônias que ela havia conquistado na África, inclusive a África do Sudoeste Alemã, né, que é a Namíbia, que é o que a gente vai se aprofundar agora. Bom, então de 1915 a 1920, a África do Sudoeste Alemã, ela é administrada pela Liga das Nações. A partir de 1920, Bom, então de 1915 a 1920, a África, ela... Bom, então a partir de 1915 a 1920, a África do Sudoeste Alemã é administrada pela Liga das Nações, tá bom? E vai ser assim até 1920. Quando, em 1920, quem vai assumir o controle da África do Sudoeste Alemã é a África do Sul. Então, a África do Sul vai passar a ser responsável pela administração da África do Sudoeste Alemã. E eles vão, enfim, ficar sob o controle da África do Sudoeste Alemão até 21 de março de 1990, ou seja, acabou de fazer 30 anos, né, que a África do Sudoeste Alemã, ou Namíbia, é um país independente. É importante a gente falar também que a partir de 1966, o povo da Namíbia começou a lutar pela sua independência, tá? Mas não conseguiram. Continuaram sob o domínio da África do Sul e só conseguiram a sua liberdade em 1990, né? Então, isso faz da Namíbia um dos países mais jovens do mundo, tá bom? Com apenas 30 anos. Bom, e como é que acontece, né? Como é que foi essa colonização? A gente tem falado do imperialismo e agora a gente vai entender o processo de colonização alemã, né, na África. Bom, o território, né, da África do Sudoeste Alemão foi comprado, tá? Foi comprado por um comerciante alemão chamado Adolfo Luderitz. Não sei se eu pronunciei correto o sobrenome, me desculpem. Mas enfim. E aí, o Adolfo foi lá, comprou, e assim parou com as invasões inglesas, porque os ingleses estavam invadindo esse território direto. E aí foi comprado, então os ingleses não podiam mais invadir. A África do Sudoeste Alemã, ela foi crescendo muito, tá? Porque novos territórios foram sendo anexados a ela, né? Então, quais foram os territórios que foram anexados à África do Sudoeste Alemã? Foi a faixa de Caprivi, agora falei certinho, Caprivi, e também o que hoje são os países, né, do Togo, Camarões, Tanzânia, Ruanda e Burundi. Bom, gente, e também os alemães também compraram terras no Sultão. Então, assim, a África do Sudoeste Alemã foi crescendo, foi sendo administrada, né, e povoada também por alemãos. Porque que acontece, gente? A colonização é povoar para proteger. Então não adianta nada você botar lá uma plaquinha, né, e esse território pertence à Alemanha. As pessoas vão invadir, entendeu? Ainda mais no meio de uma disputa, de uma corrida imperialista. É claro que é claro que a França vai querer pegar a Itália, né, enfim. É claro que a França vai querer pegar a Itália, a África. Bom, gente, então não adianta nada, né, você deixar o território sem ser povoado. Então, vieram muitos alemãos para morar, né, na colônia, né, assim como vieram franceses, ingleses, para ocupar suas respectivas colônias, né. E a colonização nada mais é, como eu disse, o povoar para poder proteger. Então, com os alemãos morando na colônia, né, não ia ter como haver invasões inglesas, francesas, né, porque a Namíbia, né, ia estar povoada. Bom,
o pessoal... Bom, gente, é importante a gente falar também que quem administrava as colônias alemãs na África não era o Estado alemão, tá? Eram empresas, companhias independentes. O Estado dava todo o apoio, suporte, assistência, mas foram 3 empresas responsáveis por administrar, tá bom? As colônias, né, que a Alemanha havia conquistado na África. Quais são essas empresas? Foi a Companhia Alemã da África Oriental, a Sociedade Colonial Alemã da África do Sudoeste e a Sociedade Alemã da África Ocidental, tá bom? Tinham todo o apoio do governo, mas eram organizações independentes responsáveis por cuidar, né, da colônia. Bom, gente, o território foi muito explorado, muito maltratado. Os alemães tiraram tudo que puderam, tá? Inclusive, descobriram minas de diamante, de cobre, tiraram café, algodão e foram levando tudo para a Alemanha, tá? Então, assim, pegaram as riquezas, assim como fizeram aqui no Brasil, tá bom? E a gente teve que contar toda essa história do imperialismo, né, de como foi o processo de colonização da África do Sudoeste alemã, para hoje entender a Namíbia atual, tá bom? Que é um país super jovem, 30 aninhos, tá? E vamos entender um pouquinho da Namíbia de hoje. Bom, gente, a Namíbia atual, primeiro eu vou falar da localização geográfica dela, tá ok? Bom, ao norte, né, então em cima da Namíbia, a gente tem a Angola e a Zâmbia. Ao sul, a gente tem a África do Sul, né? Ao leste, a gente tem a Botsuana e no oeste a gente tem o Oceano Atlântico, tá bom? A Namíbia é um dos países pertencentes à ONU, né? Faz parte da ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas, tá? E é importante a gente falar também da população da Namíbia, gente, é muito pequenininha comparada ao Brasil, são apenas 2 milhões de habitantes, tá? Isso faz com que a Namíbia seja um dos países menos populosos do mundo. O regime político da Namíbia é a democracia parlamentarista multipartidária. E a base econômica, né, do que a Namíbia se sustenta, no caso, é a agricultura, o turismo e ainda até hoje a indústria da mineração. Apesar dos alemães terem explorado bastante, a Namíbia ela ainda tem minas de diamante, urânio, ouro, prata e metais em geral, tá bom? Antes de toda essa confusão acontecer, do imperialismo, da colonização alemã, os povos que viviam na Namíbia, né, eram os povos San e os povos Eros, tá bom? E é importante a gente falar também do clima da Namíbia, sabe? Porque é muito quente, é muito seco. Lá a temperatura média do ano inteiro é de 40 graus. A Namíbia, ela tem 2 desertos, que é o deserto da Namíbia e o deserto de Kalahari. É um país muito seco, com pouquíssimas chuvas, então as pessoas acabam sofrendo muito, né, com esse calor, com o deserto, né, da Namíbia. Outra coisa que é interessante a gente destacar é a questão do idioma. Porque que acontece? 50% da população fala dialetos, tá? São vários dialetos que existem. Eu não anotei o nome porque tenho aqui, quem quiser pode vir me perguntar, eu respondo nos comentários. Mas assim, é muito difícil de pronunciar e são muitos os dialetos que são utilizados por 50% da população. Só que é curioso, gente, porque o inglês é a língua oficial da Namíbia, mas apenas 1% da população fala inglês. E outra curiosidade que eu também achei muito interessante é que entre 4 e 5% da população da Namíbia fala o nosso português. Em relação à religião da Namíbia, a gente tem entre 80 e 90% da população que é cristã, sendo que 50%, né, são
de base de matriz luterana. Os outros entre 10 e 20% da população restante seguem as religiões de matrizes africanas. Bom, gente, uma coisa que é muito importante também, a gente não pode deixar de destacar, é a pobreza da Namíbia. Sim, a Namíbia é um dos países mais pobres do mundo e o dinheiro lá é dividido de uma forma muito desigual, né? Então, a maioria da população é negra, vive na miséria e o dinheiro, né, o poder está concentrado nas mãos de uma minoria branca, né? Então, a Namíbia, na verdade, é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, isso é muito interessante a gente saber e refletir, né, sobre essa sociedade, esse mundo cada vez mais desigual que a gente vive. Bom, e para finalizar, eu vou falar alguns dados, né, da Namíbia que são bastante interessantes para a gente também ficar sabendo e refletir, tá? Bom, 12% da população é analfabeta, também é um índice alto. Lá eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar, porque eu não sabia, porque a maioria dos locais que eu conheço, a população vive na área urbana e a minoria vive na área rural. E na Namíbia é o contrário, tá? Na Namíbia, 37% da população vive na área urbana e 62% da população vive na área rural. Bom, gente, eu disse que a Namíbia, né, vive numa situação de miséria. E isso reflete na população subnutrida, que somam 19%. É muita gente, né, passando fome na Namíbia. Bom, e a expectativa de vida é baixíssima, né, comparado aos outros países, inclusive até aqui no Brasil, é de apenas 51 anos. Água potável até que tem para quase toda a população, né, chega a 93% das casas, mas em compensação a rede de esgoto só atinge 35% dos domicílios. E a moeda utilizada na Namíbia é o dólar namibiano. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco a história da Namíbia. Foi preciso passar, né, recapitulando por toda essa questão do processo do imperialismo, né? Precisamos entender a colonização alemã, como se deu, o quanto que a Namíbia demorou para deixar de ser África do Sudoeste alemã e virar Namíbia, né? E entendemos um pouco da Namíbia atual. Bom, gente, qualquer dúvida, eu estou à total disposição de vocês, né? Então vocês comentem, entrem no meu Instagram, que é o @TaiBretoMendes, e deixem suas dúvidas, seus comentários, tá legal? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, que tenha dado para entender. E é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!